Henker que vive duas vezes. Capítulo 35. A cobra de Akasha, 3. Capítulo 35. Cobra de Akasha, 3. Todos por um. Ele foi seriamente o pior jogador que já vi. All for One foi o primeiro lugar indiscutível no ranking tanto como jogador quanto como clã, mas pouco se sabia sobre sua identidade. Durante décadas, centenas ou talvez milhares de anos, ele não subiu mais na torre, permanecendo apenas no 77º andar. Como ele raramente era visto do lado de fora, era difícil encontrar um jogador que o conhecesse pessoalmente. Apenas os 9 melhores classificados, os 9 reis, já o viram de longe. É assim que All for One não gostava da companhia de outras pessoas. Ele pensava por si mesmo, julgava por si mesmo e agia por si mesmo. Mas toda vez que ele fazia um movimento, sempre provocava mudanças tectônicas dentro da torre. Apesar de estar sozinho, o poder que ele exercia era mais que suficiente para subjugar os outros clãs gigantes. Então os jogadores passaram a chamá-lo com vários títulos. O mais forte, o mais alto. Ou, o último. Não importa quem entrou ou saiu da torre, ele ainda seria o primeiro classificado. Muitos jogadores o desafiaram por sua posição, mas nenhum deles jamais teve sucesso. Contudo, o esforço dos desafiantes não terminou em vão. Eles estudaram All for One e acumularam informações sobre ele. No final, puderam analisar algumas de suas habilidades. E um deles foi Shukushi. Os dois olhos de Yeon-woo afundaram profundamente. Não importa quão longe seja a distância, All for One poderia atravessá-la com um salto. Ele nem precisava de ingressos para ir de um andar a outro. No início, outros jogadores especularam que All for One poderia ter uma habilidade mágica como teleporte ou blink. No entanto, essas magias de transferência espacial exigiam uma quantidade considerável de mana e um longo tempo de lançamento. Mas All for One parecia estar livre dessas restrições que não exigiam tempo de lançamento nem circulação de mana. Apenas dando um passo ele poderia ir aonde quisesse. Portanto, muitos rankers e clãs fizeram um esforço tremendo para impedi-lo de usar essa habilidade. Mas não importa quão forte fosse a barreira que eles usavam, All for One poderia entrar e sair facilmente. Se quisesse, poderia facilmente assassinar alguém sem que ninguém percebesse. Mais tarde, os jogadores descobriram que a habilidade que ele usava se chamava Shukushi. No entanto, nesse ponto, as pessoas encontraram outro obstáculo. Mesmo que quisessem analisar a habilidade, não tinham ideia de como consegui-la. Os jogadores acabaram adivinhando que era uma habilidade única que apenas All for One possuía. No entanto, no momento em que vi All for One à distância, meus instintos me disseram algo. O que ele tinha não era uma habilidade única. Em vez disso, foi algo alcançado através do aperfeiçoamento constante de suas habilidades até o limite e até atingir o pico. E descobri mais uma coisa. Eu não sei como ele fez isso, mas o chumpo que Galliard mostrou durante o tutorial, a mesma habilidade que Isaac implorou para ele conceder, era na verdade a chave para obter Shukushi. Mas aposto que Isaac não saberá disso até o fim. Quando seu irmão descobriu isso, ele não compartilhou essa informação com seus companheiros. Naquela época, a divisão dentro de Artia já havia se aprofundado. Ele não sabia em quem poderia confiar. Em vez disso, seu irmão concentrou-se em estudar Galliard e seu chumpo, e registrou os resultados em seu diário. Yeon-woo, portanto, teve que adquirir chumpo custe o que custar. Então, e só então, ele poderia terminar o estudo do irmão. E também, ele seria capaz de desbloquear Shukushi. As regras são muito simples. Estarei escondido por aqui e tudo o que você precisa fazer é me marcar. Vou te dar 15 minutos para cada rodada. Galliard saiu da cabana e explicou as regras do teste. Eu sei que há uma grande lacuna entre você e eu, então vou colocar uma desvantagem em mim mesmo. Não usarei minhas mãos e não usarei outras habilidades além das relacionadas ao movimento. Galliard ergueu as mãos e cruzou-as atrás das costas. Yeon-woo acenou com a cabeça em silêncio. Afinal, as principais habilidades de Galliard estavam focadas em seu trabalho de pés e técnicas corporais, não em suas técnicas de luta. Mas ele não pode atacar ou defender, isso será uma grande vantagem. Em vez da adaga de Karshina, Yeon-woo sacou suas velhas adagas e segurou-as ao contrário. Então ele abaixou ligeiramente a parte superior do corpo. Ele estava pronto para sair a qualquer momento. Galliard aceitou isso como seu consentimento e acenou com a cabeça. Então vamos começar. Pate asterisco. Galliard desapareceu de repente no ar. Seus movimentos eram de fato como o vento. Ele não poderia ser pego a olho nu. No entanto, eu deveria ser capaz de encontrá-lo. Yeon-woo ativou o fortalecimento dos sentidos e os olhos dracônicos ao mesmo tempo. Claramente, Galliard quase não deixou rastros, mas havia uma falha fluindo ao longo do vento. Yeon-woo concentrou todos os seus sentidos naquela falha e tentou perseguir a fonte. Houve uma coisa que percebi enquanto estudava a habilidade Chumpo. Chumpo tinha uma fraqueza muito crítica. Aqui. Yeon-woo virou o corpo para a direita e rapidamente jogou uma adaga em uma fenda entre algumas pedras. Naquele momento, Galliard saltou daquela direção com uma expressão rígida no rosto. Chumpo é uma habilidade especializada em furtividade e velocidade. Porém, por estar demasiado focado na sua função, não apaga o rastro deixado.
Yeon-woo rapidamente correu em direção a Galliard. A maior característica do Shunpo é que ele maximiza a eficiência, reduz movimentos inúteis e cumpre apenas esse propósito. Taque asterisco. Pouco antes de ser pego por Yeon-woo, Galliard torceu o corpo no ar e conseguiu pousar no chão. Mas Yeon-woo não estava preocupado em encontrá-lo. E isso significa apenas uma coisa. Desta vez foi a oeste, numa árvore seca. Ele está pisando nas falhas para se movimentar. Quando Galliard foi encontrado pela segunda vez, ele tinha uma expressão de surpresa no rosto. Yeon-woo estendeu a mão, mas Galliard virou o corpo. Não tenho certeza se o criador do Shunpo sabia das falhas. Talvez ele tenha feito isso instintivamente. Mas uma coisa é certa. Desde que Shunpo use as falhas. Mais uma vez, Galliard evitou a mão de Yeon-woo por 1 centímetro. Mas agora, Yeon-woo estava começando a entender o padrão de Galliard. Você nunca escapará da minha vista. Yeon-woo percebeu o caminho de falhas que Galliard estava pisando, então jogou sua adaga para cortar o caminho. Galliard ficou tão surpreso que teve que se desviar do caminho. Mas quando ele pulou, Yeon-woo já estava naquele lugar. Taque asterisco. Primeira tentativa. Sucesso. Yeon-woo já havia agarrado a manga de Galliard. O rosto de Galliard se contraiu em descrença. Contanto que ele não fosse um idiota, ele deveria ter descoberto que sua fraqueza havia sido exposta. Foi só depois de ver os olhos de Yeon-woo desenhando um leve arco sob sua máscara branca que ele percebeu que Yeon-woo havia pegado. Mas foi o próprio Galliard quem o impediu de usar as mãos e outras habilidades. Ri asterisco. Ele não pôde deixar de rir de si mesmo. Não importa o quanto ele tentasse fugir, com essas restrições, não havia nada que ele pudesse fazer quando Yeon-woo bloqueou seu caminho antecipadamente. No final, Yeon-woo conseguiu marcar Galliard várias vezes. Você conseguiu marcar Galliard 7 vezes. Os requisitos máximos para sua missão foram cumpridos. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 2.000 karma. Você adquiriu 1.000 karma adicionais. Você agora está qualificado para obter o cálice de Ondine como recompensa. Você pode reivindicar uma recompensa adicional. Encontre o Dark Elf, Galliard, para sua recompensa. Meu Deus, não acredito que você me pegou tão facilmente. Galliard riu desanimado ao ver Yeon-woo colocar a mão no lado direito do peito. Ele estava confiante de que não perderia nem mesmo para os rankers da torre. Mas ele nunca esperou que sua fraqueza fosse descoberta tão rápido. Então, como diabos você descobriu isso? Isso não é algo que possa ser quebrado tão facilmente. É minha arma secreta. A resposta de Yeon-woo foi simples. Galliard estava com os olhos fixos em Yeon-woo, mas logo balançou a cabeça. Uma promessa era uma promessa. Os elfos negros não devem fazer falsas promessas. E pensando bem, talvez esse jovem misterioso pudesse ser a pessoa por quem ele estava esperando todo esse tempo. Está bem então, me siga. Galliard voltou para sua cabana e Yeon-woo seguiu logo atrás. Pegue, é isso. Assim que Galliard entrou em sua casa, ele tirou uma sacola do canto da sala e estendeu-a para Yeon-woo. Yeon-woo não conseguia entender como ele poderia armazenar algo tão valioso sem qualquer fechadura ou proteção. O que ele vai fazer se alguém vier roubar? Yeon-woo ficou um pouco chocado, mas abriu a sacola pensando que tudo estava bem, desde que conseguisse. Clique asterisco. Dentro da bolsa, havia uma esfera redonda de cristal brilhando como uma safira. A água azul balançava de um lado para o outro dentro do orbe. Então este é o cálice da Ondina. Cálice de Ondine. Classificação: joias. Classificação: A. Descrição: substância espiritual, um orbe de cristal preenchido com uma densa concentração de Akasha. É um tesouro inestimável para aqueles que conseguem lidar com o Akasha, mas um desastre para aqueles que não conseguem. Asterisco bênção de Ondine. O orbe contém a fonte do espírito da água, Ondine. Você terá que ter cuidado ao manuseá-lo. Se o líquido vazar, causará um desastre. Eu sei. Yeon-woo acenou com a cabeça enquanto fechava a bolsa. A caixa era uma substância que não poderia ser produzida no mundo material. O vazamento de tal material resultaria em uma grande explosão. Poderia facilmente explodir Yeon-woo em pedacinhos. Mas contanto que ele o mantivesse na bolsa, não deveria haver nenhum problema, porque a bolsa em si era um artefato especialmente projetado. E isso também. Galliard ofereceu uma recompensa adicional a Yeon-woo, um livro coberto de couro azul. O título estava escrito em letras misteriosas, mas graças ao sistema da torre, ele não teve dificuldade em decifrar as letras. Shunpo. Era um livro de habilidades. Shunpo. Classificação: C. Proficiência: 0,0%. Uma habilidade que costumava ser adquirida apenas por soldados selecionados dos elfos negros. Permite que os usuários empreguem movimentos leves e ataques mais rápidos. A velocidade aumenta proporcionalmente à sua proficiência. Asterisco movimento ágil. A velocidade de ataque aumenta temporariamente durante a ativação. A velocidade de ataque dobra por 5 segundos após matar um inimigo, e a chance de causar dano crítico aumenta em 7%. Yeon-woo teve vontade de gritar de alegria ao pensar que finalmente conseguiu o que queria.
Então ele rapidamente colocou a mão na superfície do livro. Foi muito fácil aprender uma habilidade através de livros de habilidades. Por causa desse fato, os livros de habilidades eram muito caros e isso tornava-os difíceis de serem obtidos por jogadores comuns. Aprender. Uau asterisco. Com esse comando, o livro de habilidades se espalhou com uma aura azul e foi absorvido por sua mão. A habilidade, Shunpo, foi criada. Agora você poderá se mover rapidamente. Seus sentidos também serão melhorados, melhorando suas habilidades físicas. Yon-Woo sentiu que algo estava saindo de seu corpo. Parece que meu corpo está muito mais leve. Até agora, Yon-Woo vinha trabalhando duro para aperfeiçoar seu corpo. Ele havia tornado seus sentidos mais aguçados e seu corpo mais forte. Mas com a adição de Shunpo, ele estabeleceu uma base que poderia lidar com a agilidade de seu corpo aprimorado. Suas habilidades físicas devem ter crescido consideravelmente em comparação com antes de visitar Galliard. Claro, ele teve que treinar o uso do Shunpo para ser totalmente proficiente. Estou quase terminando o navio, então é hora de preencher o conteúdo. O conteúdo da embarcação era simples. Sua estatística mais escassa, Magic Power. Isso só pode ser preenchido matando a cobra de Akasha. Sua essência estava além da imaginação. A energia acumulada pela absorção de Akasha durante um longo período de tempo foi imensa o suficiente para tornar impossível encontrar itens semelhantes dentro da torre. Foi um dos maiores tesouros que alguém poderia encontrar no tutorial. Essa foi a razão pela qual Yon-Woo veio direto para matar a cobra de Akasha. Com o físico reforçado, meu corpo deve ser capaz de abraçar a essência da cobra de Akasha. E então, é quando o processo de sucessão terminará. E agora ele poderia finalmente enfrentar a cobra de Akasha. Yon-Woo lambeu os lábios em antecipação. Seu coração já havia começado a bater forte. Enquanto isso, Galliard estava olhando para Yon-Woo enquanto ele se encostava em uma cadeira. Havia um sorriso vazio em seus lábios. A propósito, você me fez pensar, os novatos nesta rodada são incríveis. Eu nunca tinha visto tantos jogadores em uma única rodada que pudessem ler meus movimentos. Mas incluindo você. Ou estou muito velho agora. No momento, os olhos de Yon-Woo ficaram um pouco maiores. Havia pessoas aqui antes de mim? Havia 2 jogadores, disseram que eram irmãos. E ambos pegaram o cálice de Undine e Shunpo, assim como você fez. Eu vejo. Yon-Woo conseguia entender vagamente quem eram os 2 jogadores. O primeiro e o segundo lugares do ranking de tutoriais. Foram Edora e Fante, bem, a julgar pelo karma que eles têm, é óbvio que estiveram aqui. O cálice de Galliard e Undine não era necessariamente um grande segredo. Não era particularmente famoso, mas já existia há muito tempo. Yon-Woo se levantou e pegou a sacola contendo o cálice de Undine. Bem, eu deveria ir agora. A propósito, o que você está planejando fazer com isso? Você não parece um alquimista ou espiritualista. Não sei por que você precisaria do cálice de Undine. Yon-Woo se perguntou se ele precisava contar seu destino. Porém, considerando seu relacionamento com o irmão, ele decidiu manter a cortesia no último encontro. Não é como se ele fosse me impedir. Galliard estava apenas perseguindo a cobra de Akasha e nunca a matou. Mas é claro que ninguém sabia por quê. Estou pensando em ir atrás da cobra de Akasha. Então ele disse suavemente. Mas naquele momento, o rosto de Galliard endureceu. Você está indo atrás da cobra de Akasha? De repente, Yon-Woo teve um palpite sinistro. Há algo de errado? Galliard soltou um breve gemido e disse com um olhar de pena. Lamento dizer isso, mas a cobra de Akasha já foi morta. Pelos irmãos dos quais acabei de lhe contar.